Que eu espero anualmente, porque encontro muitos amigos, muitos colegas de profissão, e a Análise faz um trabalho incrível, facilitando esse networking, trazendo os melhores profissionais, reunindo esses melhores profissionais no evento. Não é a primeira vez que eu venho, e cada ano que eu venho está sempre melhor, mais gente, mais bem frequentado. E é legal que é um evento voltado para os executivos jurídicos, advogados internos ou executivos internos das empresas. Geralmente os eventos são só para os escritórios. Então esse tem um conceito diferente e eu acho que é super válido, e cada ano que passa tá melhor. Eu acho que a Análise ela foi muito disruptiva quando criou esse diretório. Antes disso a gente não tinha um diretório que no Brasil fizesse esse tipo de trabalho como referência tanto de executivos como de escritórios de advocacia. Eu acho cada vez mais essencial esse evento que a Análise faz, completando 20 anos, onde reúne essa parceria, né, das empresas brasileiras que são a expoente da nossa economia, com os escritórios de advocacia, essa aproximação, e todo o trabalho que a Análise faz de divulgação desse método, né, de avaliação das empresas. Pô, eu acho que, primeiro, a Análise ela é para nós um referencial, né? Ela nos permite ter um termômetro de mercado, entender a situação de escritórios jurídicos. Eu acho que dá, tanto para o jurídico interno como para os escritórios que atuam na área corporativa, uma visão holística do mercado. Antes de mais nada, eu agradeço demais a presença de vocês. Vocês não imaginam a alegria que é ver isso aqui cheio assim, de gente tão querida, de gente tão importante para a vida da gente, da Análise e do Brasil, por que não, né? Muita gente aqui fazendo diferença, muita gente aqui fazendo história. Gente, olha, é uma alegria imensa comemorar com vocês o lançamento da 18ª edição do Anuário Análise Executivos, a publicação que traz os perfis de mais de 3.000 líderes jurídicos, financeiros e de compliance das grandes empresas do Brasil. E que reconhece também os executivos mais admirados nessas 3 áreas por vocês mesmos, né? Pelos próprios pares. Aqueles que o colega mais admira. É uma honra e uma satisfação também muito grande comemorar 20 anos da Análise Editorial. Obrigada, gente.
Eu estou muito emocionada porque, assim, num país onde em cada 10 empresas, 2 morrem antes de completar 5 anos, a gente chegar a 20 como uma empresa independente, uma editora que depende dos seus financiadores, mas não tem nenhum tipo de vínculo, né? É realmente uma alegria muito grande. E eu continuo achando que a gente mantém o mesmo propósito que nos fez nascer há 20 anos, que é produzir conteúdo de qualidade, que identifique e reconheça pessoas que fazem diferença, que fazem a nossa economia melhor e girar no Brasil. E antes de tudo, queremos agradecer aos patrocinadores que proporcionaram esse nosso encontro de hoje. Muito bem, senhoras e senhores, vamos agora chamar aqui ao palco os 20 escritórios patrocinadores do Anuário Análise Executivos 2025. A edição que todos receberão hoje em primeira mão ao final do nosso evento. São 20 escritórios que estão divididos em blocos. Eu vou chamar um representante de cada escritório que compõe o bloco. E eu peço que, ao ouvir o seu nome, o representante venha e suba aqui no palco. Vamos guardar as palmas para o final de cada bloco, quando também faremos uma foto de recordação. Então, chama ao palco os executivos comerciais da Análise, responsáveis pelo relacionamento com os patrocinadores do primeiro bloco, para fazerem a entrega desta homenagem. São eles: Alessandra Soares, Guilherme Lima, Guilherme Moraes, Jennifer Barbosa e Márcia Pires, aqui no palco. Chamamos agora, neste primeiro bloco, os escritórios patrocinadores por 1 e 2 edições. Estreantes nesse hall de patrocinadores, a quem pedimos uma salva de palmas após a entrega das homenagens, estreando como cotistas da edição, Aires Westing Advogados, representado pelo sócio Gilberto Aires Moreira. E Bergamini Advogados, representado pelo sócio Adolfo Bergamini. E os cotistas que patrocinam o anuário pelo 2º ano, Marcelo Leonardo Advogados Associados, representado pelo sócio Marcelo Leonardo. Salomão Advogados, representado pelo sócio Pedro Neiva. Volk e Gifone Ferreira, Sociedade de Advogados, representado pela sócia Natasha Gifone Ferreira. E assim formamos o primeiro bloco de homenageados, a quem pedimos uma calorosa salva de palmas. Vamos agora registrar, através de fotos e vídeos, esse momento tão especial. Muito bem, dando sequência no nosso segundo bloco, agradecemos os patrocinadores que apoiam essa iniciativa por 5 e 6 anos. Receberão as suas homenagens das mãos dos executivos Alencar Silva, Larissa Mantuan e Márcia Pires. Por favor, aqui no palco. São eles, por 5 anos, Oliveira e Olive Advogados Associados, representado pelo sócio Adilson de Oliveira Beber Júnior. Urbano Vitalino Advogados, representado pela sócia Silvia Monteiro. Por 6 anos, Miller e Moreira Advocacia, representado pelo sócio Marco Aurélio Melo Moreira. E assim formamos o segundo bloco de homenageados, a quem pedimos mais uma vez uma salva de palmas. Senhores convidados, as placas de agradecimento do terceiro bloco serão entregues pelos executivos Guilherme Lima,
Márcia Pires e Priscila Souza. Esses escritórios estão conosco apoiando o Anuário Análise Executivos por 9 e 10 edições. Chamamos ao palco cotistas de 9 edições. Arruda Alvim e Tereza Alvim, Advocacia e Consultoria. Representado pelo sócio Fernando Crespo Queiroz Neves. Virrechuski Advogados. Representado pelo sócio Davi Rechuski. RMS Advogados, Rocha Marinho e Salles, representado pelo sócio Wilson Salles Belchior. Siqueira Castro, representado pela sócia Simone Pascoal Nogueira. De 10 edições, Costa Pereira e de Pietro Advogados, representado pelo sócio Alex Costa Pereira. E assim, formamos o terceiro bloco de homenageados, a quem pedimos também uma salva de palmas. E agora chamaremos ao palco os escritórios que vão compor o quarto bloco de reconhecimento. São escritórios que patrocinam o Anuário Análise Executivos. A homenagem será entregue por Alessandra Soares, Larissa Mantuan e Márcia Pires. Cotistas de 11 das 18 edições. Bermudes Advogados, representado pelo sócio Renato Caldeira Grava Brasil. Ernesto Borges Advogados, representado pelo sócio Renato Chagas Correia da Silva. Milaré Advogados, representado pelo sócio Lupércio Carvalho. Cotista de 12 edições, Yokoi Paiva Jonathan Escalzareto Advogados, representado pelo sócio Pedro Yukoi. E patrocinador de 13 edições, Nelson Williams Advogados, representado pelo sócio Fernando Parro. E assim formamos o quarto bloco de homenageados, a quem pedimos uma calorosa salva de palmas. E para compor o último bloco de homenageados, peço a Márcia Pires que permaneça aqui no palco para entregar as homenagens para 2 escritórios e uma empresa atendidos por ela. Eles que estão conosco há 16 e 18 edições, respectivamente. Por 16 anos, Dias de Souza Advogados Associados, representado pelo sócio Mário Luiz Oliveira da Costa. E em todas as edições do Análise Executivos, 18 anos, o escritório Valde Antunes Vita Blattner Advogados, representado por Antônio Cury. E para finalizar estas homenagens, chamo também ao palco Cláudio Wilberg, sócio da Legal Manager, que patrocinou 7 das 11 edições desse evento. E assim, formamos o último bloco de homenageados, a quem pedimos uma salva de palmas. Senhores convidados, agora vamos dar uma pausa nas homenagens para falar um pouco sobre os assuntos que estão nas mesas dos senhores.
no dia a dia de suas profissões. É preciso rapidez, agilidade, pensamento estratégico. A prática nos cobra decisões e muitas vezes acompanhar assuntos que não dominamos por completo. Chamo ao palco o jornalista, sócio fundador da Análise Editorial, âncora do Jornal da Band News FM e colunista da Band News TV, Eduardo Waineg. Uma salva de palmas a ele. Waineg, que preparou uma apresentação mais do que especial para a gente. 20 anos de Brasil, eu vou falar disso, 20 anos de Brasil, 20 anos de análise editorial. Então eu queria convidar vocês a fazer uma viagem no tempo, olhar um pouquinho de onde a gente vem, quando eu digo a gente, é esses 20 anos. E também para onde a gente está indo, para onde a gente pode ir, que eu acho importante. O Google, ele tinha 7 anos em 2005 e ele indexava 8 bilhões de páginas. Hoje, o Google indexa 60 trilhões de páginas. Bom, a gente se comunicava pelo Messenger. A maior parte das pessoas aqui não sabe do que eu estou falando, pessoas muito novas, mas ele tinha só 6 anos, e aí resolveram encerrar o Messenger em 2014 para investir numa outra tecnologia, que era o Skype, que tinha então 2 anos em 2005, quando surgiu a análise editorial. E o Skype acaba agora, já acabou, né? Acabou agora em maio, então já acabou também. Alexandre Seco vai conversar com vocês daqui a pouco sobre algo que eu não vou nem citar, que é a tal da inteligência artificial, porque não faz sentido nesses 20 anos, faz sentido a partir de agora. Então, talvez daqui a 20 anos a gente fale sobre os 20 anos da inteligência artificial, mas vamos deixar isso para o Alexandre Seco. Esse era o celular. Não sei se vocês reconhecem isso, já viram isso, mas esse tinha o jogo da cobrinha, que era muito legal, super avançado. E naquele ano, o Brasil tinha 86 milhões de celulares. Nós temos agora 264 milhões de celulares. Isso é um computador. E os computadores de hoje, eles armazenam 10 vezes mais dados e são 1000 vezes mais rápidos. Obviamente, eu estou falando de um padrão contra padrão. Nós vamos ter coisas muito mais avançadas, mas comparando com o padrão. E o Gol, que foi descontinuado, naquele ano, a frota de carros, só carros, não estou contando motos, nem estou contando caminhões, 2005, 50 milhões de carros, hoje a gente tem 115 milhões de carros. Esse é o contexto do Brasil, só para a gente citar um pouquinho. Bom, para onde a gente está indo e para onde a gente pode ir, né? Obviamente, se a gente for pensar um indicador para medir, poderia escolher qualquer outro, eu vou escolher só esse, só renda per capita. Vamos pensar no seguinte, a gente tem uma renda per capita no Brasil de $10.200. Conforme a fonte, você vai encontrar um número um pouco diferente, mas esse é o nosso tamanho. O que seria razoável? Dobrar a renda per capita? Para a gente chegar numa renda per capita que sai de $10.200 para $20.400, vamos calcular o tempo para dobrar, né? Mas qual o critério? Se a gente crescer nos próximos anos o que a China cresceu ou a Índia cresceu nos últimos 20 anos em que existe análise editorial, ou se o Brasil crescer nos próximos anos o que os emergentes em média cresceram nos últimos 20 anos, desde que existe análise editorial, ou no ritmo em que os Estados Unidos cresceram, ou no ritmo em que o Brasil cresceu. Então, são 4 diferentes situações. A gente pode crescer daqui para frente numa dessas opções, considerada a média desses países no passado. E se a nossa população crescer no ritmo em que vem crescendo hoje. Então, é o crescimento populacional brasileiro somado ao crescimento desses países, em média, nos últimos 20 anos. Se a gente conseguir fazer o que a China fez, ou a Índia, em 11 anos, ou seja, em 2037, a gente dobra a renda per capita. Claro, eu estou desprezando o fato de que outros países também vão crescer, né? Eu não estou desprezando que o fato deles crescerem não vai permitir que a gente fique em 45º lugar hoje, mas estou imaginando que a gente, em valores de hoje, conseguiria essa meta. É uma hipótese, do contrário, a gente não consegue fazer conta nenhuma nunca. Mas está ali, se a gente seguisse a velocidade chinesa ou indiana, em 2037 alcançaria o dobro. No caso dos emergentes, 17 anos,
Portanto, a gente chegaria nessa meta em 2043. No caso, se a gente crescesse na velocidade americana, a gente levaria 28 anos e chegaria lá em 2054. E se a gente fosse na velocidade brasileira, opa, que pulou ali, vou voltar. 35 anos, 2061. Vem, é justo esperar tanto? É razoável isso? Faz sentido, né? A gente esperar até 2061? Então, a gente tem um desafio, que é um desafio como país, que é um desafio como sociedade, que é um desafio como empresas, como escritórios, que é participar do processo de discussão, né? Cada um do seu jeito, cada um do seu modo, mas participar do processo de discussão. Não dá para a gente achar que meio que é tudo farinha do mesmo saco, ainda que a gente tenha muitos motivos para achar que sim, que são farinha do mesmo saco, mas não dá para a gente se comportar desse jeito. Então, é olhar para isso com um certo espanto, mas sem desencanto, mas com certo espanto, mas falar, eu vou interferir nisso, eu vou me manifestar, eu vou compartilhar informação, claro, informação, não fake news. Você, falando com os amigos, você ouve, é uma onda, é a maior onda, é a maior revolução tecnológica desde sei lá eu o quê. E aí as pessoas perguntam, pô, mas será que eu aguento surfar essa onda? Será que eu dou conta? Vocês já viram que tem hoje anúncio de programa especial de treinamento em inteligência artificial para a população 50+? Enfim, será que eu dou conta dessa onda? A gente se pergunta isso a todo instante. Eu não sei vocês, mas eu, enfim. Você lembra quando aquela última grande revolução chegou? Ela chegava de uma forma quase fofa para a gente, né? Era Google, Facebook, a gente entendia aquilo, como é que aquela coisa funcionava. Se eu precisar explicar para uma criança como funciona o Google, com esse quadrinho aqui eu consigo e eu acho que ela vai entender com a complexidade que tem lá atrás, enfim, eu tenho a impressão que a gente consegue decifrar o Google para uma criança. Para eu explicar o T do GPT, eu preciso de um mapa de engenharia parecido com a planta para construir uma usina hidrelétrica. E eu tentei me aventurar por aqui, olha, estou ralando para chegar perto desse negócio. Então, eu tenho a impressão que a gente está entrando numa era da tecnologia que a gente não entende mais. E isso torna esse negócio especialmente apavorante. A gente está vendo aqui esse mapa, né, mostrando que, se antes, em 2020, eu tinha 67% das empresas investindo até 10%, hoje é 51%. Em compensação, estão crescendo as outras curvas. Parece bem interessante. Em termos de IA, 50% das áreas jurídicas, 42% dos financeiros e 43% do compliance dizem que já incorporaram inteligência artificial nas suas operações. E 9 em cada 10 relatam que o que eles ganham? O que vocês ganham? Eficiência. Esse é o principal ganho com a IA. Ninguém relata que houve uma redução significativa de gente. Pode ter havido redução de gente, mas não é significativo. E o ganho de eficiência é muito evidente. Política de governança para a utilização de IA, que eu acho que agora é o novo tópico que a gente precisa pensar em todas as corporações. Como o Seco falou, na análise editorial a gente também tem o nosso pequeno laboratório, e o trabalho agora é entender como é que que política eu vou usar para que todo mundo possa usar a inteligência artificial, né? E o que a gente vê é que, ou seja, da turma que já adotou, metade do jurídico já adotou, metade deles já se preocupou com uma política. Então, é 1/4 das empresas, nesse caso, né? Um pouco menos na área financeira, um pouco mais na área de compliance por questões naturais da área. Eu imagino que eles vão sempre puxar o carro da regulação dentro das empresas. Vamos lá, recados rápidos. Uma coisa que a gente está comemorando agora,
em relação ao análise de DNA, que foi lançado em 2013, numa versão impressa, há 5 anos a gente tem a versão digital dessa publicação. Ela fica dentro do site analise.com e nós temos ali, hoje, mais de 53 mil buscas por escritórios de advocacia. E isso eu agradeço muito a vocês, executivos, que buscam escritórios, buscam parceiros comerciais para atendê-los, porque a nossa lógica ela é diferente do que buscar pura e simplesmente um escritório no Google. A gente tem mais de 9.500 escritórios cadastrados na nossa base de dados, apurados pela análise editorial, pela equipe da Lígia Donatelli e Juliana Almeida, ao longo desses 20 anos de pesquisa e trabalho. Com isso, são 9.500 escritórios disponíveis para que vocês busquem. E a lógica desse tipo de busca é usando filtros. Filtros por localidade, categoria, especialidade. Então, se eu quero, o meu exemplo clássico, eu preciso de um escritório tributarista em Arapiraca, você vai encontrar um tributarista em Arapiraca, mapeado pela análise editorial. Se não tiver em Arapiraca, tem numa cidade muito próxima. Então, utilizem cada vez mais essa ferramenta, que o ano que vem eu gostaria de vir aqui apresentar para vocês, que nós dobramos as buscas mensais por escritórios nessa ferramenta. Isso é um serviço que a gente presta para vocês, estimulem suas equipes também a utilizar essa nossa plataforma. Chegou a hora de reconhecermos aqueles que são inspiração nas atividades que exercem. Vamos dar início à premiação dos executivos mais admirados de 2025, eleitos pelos seus próprios pares. Como muitos de vocês já sabem, a Análise tem muito orgulho de 2 parceiros que brindam os nossos premiados com seus produtos, a Alfaiataria Persona e a Fenalol. Nesse ano, os 3 primeiros colocados de cada categoria vão receber a confecção de uma camisa sob medida pela Alfaiataria Persona. Vamos conhecer os vencedores da 11ª edição do Prêmio Análise Executivos Mais Admirados. Que rufem os tambores. Os executivos mais admirados das 3 categorias financeiros, de compliance e jurídicos estão divididos também de acordo com 4 setores econômicos, no qual a empresa onde trabalham atua ou define como seu principal setor de atuação. Os mais admirados foram eleitos por quase 720 executivos das 3 áreas que participaram da pesquisa e aceitaram indicar nomes. Eles citaram um número recorde de 1.196 executivos diferentes. 145 dos indicados serão premiados com o troféu de executivos mais admirados de 2025. Outros 304 executivos estão na lista de finalistas. Os seus nomes serão projetados aqui no telão no final dessa sessão, então prestem muita atenção. O nome de todos eles vai ser publicado também no portal da Análise, o analise.com. Vamos lá? Vamos então conhecer os mais admirados de 2025. Vamos começar com a entrega dos troféus com a categoria dos executivos financeiros do setor da agroindústria. Chamo ao palco o primeiro grupo composto pelos executivos mais admirados, classificados entre a 8ª e a 1ª posições. Eles receberão os troféus das mãos de Lígia Donatelli, gerente de operações da Análise. Os executivos são Luiz Carlos Cerezi, CFO da UPL do Brasil. Carlos Alberto Pereira, superintendente administrativo financeiro da Frimeza. Fernando Stock, diretor financeiro de RI, representado por Lúcio Batista Martins. Fernanda Canan, Finance Lead, Cargill Novos Horizontes da Cargill. Rodrigo Araújo, diretor vice-presidente financeiro e de RI da Cosan SA. Seu representante é o Felipe Malva Rossi. Ricardo Saleira de Carvalho, CEO da Tropeira Alimentos. Hoje aqui representado por Edmar Vidigal Paiva.
E no próximo grupo, chamamos os executivos financeiros do setor de comércio. Para fazer a entrega dos troféus, chama ao palco Alexandre Raciscas, diretor de relacionamento da Análise. Os eleitos entre o 5º e 1º lugares são Eduardo Sanches Manzano, CFO dos Supermercados Avenida. José Salazar, vice-presidente CFO e IRO do Grupo SBF. Elcio Mitsushiro Ito, CFO do Grupo Casas Bahia, representado por Fabiano Biasotto. Vladimir Santos, atual CFO da Braveu, eleito enquanto atuava no Boa Supermercados. Alex Bretas Rodrigues Coelho, diretor financeiro da Sotrec, hoje aqui representado por Luiz Rossi. E Rodrigo Leonardo Souza Lima, CFO do Paraná Supermercados. Uma salva de palmas a eles. Os executivos financeiros do setor da indústria, aqui presentes ou representados, também compõem um único bloco. Para fazer a entrega dos troféus, chama ao palco Juliane Almeida, gerente de pesquisa e banco de dados da Análise. Eleitos entre o 6º e o 1º lugar, chamamos ao palco Viviane Cunha Valente, atual vice-presidente de finanças da Rede Américas, eleita enquanto atuava como CFO do Grupo Tigre. Uma salva de palmas. Rosângela Sutil, eleita enquanto atuava como vice-presidente Finance CFO e IRO da Porto Belo. Silvia Vilas Boas, CFO e DRI, Estratégia e Transformação da Natura, hoje aqui representada por Juliana Darini Teixeira. Antônio Carlos Garcia, vice-presidente executivo financeiro e RISCFO da Embraer, hoje aqui representado por Patrícia McKnight. Marcelo Batti, Executive Vice President e CFO da Vale, hoje aqui representado por Tiago Lufiego. Os executivos financeiros do setor de serviços compõem 2 grupos. Os troféus serão entregues aos mais admirados do primeiro bloco por Alexandre Seco, sócio da Análise Editorial e consultor. Eleitos entre o 11º e o 6º lugares, chama ao palco Carla Westphal, CFO América Latina da Paramount Entertainment Brasil. Gláucia Piccolo Rosalém, CFO da Microsoft Brasil. Edmar Vidigal Paiva, CFO da Potential Seguradora. José Antônio de Almeida Filippo, CFO do Grupo Fleury. Então, vamos agora à entrega dos troféus aos executivos do segundo bloco. Convido, neste momento, Tiago Azevedo, CFO da RAP. Leonardo Dias, CFO da IBM Brasil. Gustavo Mendes, CFO do iFood, hoje aqui representado por Renato Queiroz. Alexandre Wagner Malfitani, Financial Vice-President da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, hoje aqui representado por Rita Midori. E agora vamos conhecer os executivos mais admirados na área de compliance. Começando pelo setor de agroindústria. Os executivos aqui presentes ou representados compõem 2 blocos. Os troféus serão entregues aos mais admirados do primeiro bloco por Aline Fraga,
editora de conteúdo digital da Análise. Eleitos entre o 12º e o 7º lugares, chama ao palco Rita de Cássia Viana Cabral Firmino, eleita enquanto atuava como gerente de compliance da JBS. Natália Fernanda Nadotti Camilo, coordenadora GRC do Grupo CMAA. Stephanie Sonzini Navarro, Latam Compliance Officer da Corteva. AgriScience, hoje aqui representada por Laís Santos. Maurício Manfredini, diretor de Compliance e jurídico da Marfrig Global Foods. Luiz Fernando Radulov Queiroz, diretor jurídico e Compliance da Zilor, hoje aqui representado por Flávio Luiz Bodo. Gabriela Palhares Passalacqua Eboli, Head of Compliance Latam da ADM do Brasil, hoje aqui representada por Reinaldo Goto. E para fazer a entrega dos troféus aos executivos do 2º grupo e eleitos entre o 6º e 1º lugares, chama ao palco José Marcelo Martins Proença, eleito enquanto atuava como diretor de compliance da JBS, representado por Rita de Cássia Viana Cabral Firmino. Lúcio Batista Martins, diretor jurídico e global de compliance da JF Investimentos. André Tourinho, Head of Compliance and Internal Audit da Eldorado Brasil. Masamitsu Alberto Ico, Director Global Ethics and Business Integrity South America da Bunge Brasil. Reinaldo Goto, Chief Compliance Officer da BRF. Vamos agora aos 3 primeiros lugares de compliance, setor de comércio. Para receber os troféus, peço que venha aqui ao palco Juliane Almeida. Nessa categoria, tivemos 3 empates no 3º lugar. Entre o 3º e o 1º lugares, os executivos premiados são Andrés Bolívar Silva, Senior Compliance Manager Brasil do Grupo Carrefour Brasil. Fernanda Gomes Barjude Silva, eleita enquanto atuava como diretora jurídica, compliance e privacidade de dados do Grupo Pão de Açúcar. Jaime Guinoato Halal, eleito enquanto atuava como diretor de auditoria da Vivara. Duílio de Novaes Alves, Risk Control and Compliance Executive Director, da Americanas S.A. E agora vamos conhecer os executivos mais admirados da área de compliance do setor da indústria. Teremos 2 grupos de mais admirados. Para fazer a entrega ao grupo dos eleitos entre o 16º e 9º lugares, chama ao palco Alexandre Raciscas. Começamos por André Cruz, diretor de IA Compliance. Ele que é do grupo Alubar. Paula Scandiucci Bichuete, diretora jurídica e compliance, DPO, da Valeu Sistemas Automotivos. Felipe Faria, gerente sênior de compliance e ética Latam, da Goodyear do Brasil. Mário Spinelli, eleito enquanto atuava como diretor executivo de governança e conformidade da Petrobras. Janaína Maluf Pequenin Pavan, diretora sênior de compliance Latam, Medtech do grupo Johnson & Johnson, hoje aqui representada por Rodrigo Exmar.
Lilian Lustre, Global Head of Ethics for Society da Sanofi. Luciana Silveira, diretora jurídica e compliance da Boston Metal do Brasil, hoje aqui representada por Flávia Müller. Cibele Fernandes, Director Head of Ethics e Business Integrity da Sanofi, hoje aqui representada por Diogo Mota. E para fazer a entrega dos troféus aos executivos do segundo grupo, chama ao palco Alexandre Seco. E os executivos eleitos entre o 8º e 1º lugares do setor da indústria são Liana Irani Afonso Cunha Crespo, Senior Compliance Director for Brasil, da Eli Lilly do Brasil. Christian Calder Laboa, Gerente Executivo de Governança, Riscos e Compliance, Região Sun da Volkswagen do Brasil. Diogo Mota, Latin America and Brazil Compliance Director da Vertex Pharmaceuticals. Leonardo Frizeiro, Diretor Sênior de Integridade da Uzi Minas. Cristina Montenegro Bezerra, eleita enquanto atuava como Compliance Director Latam da Stryker do Brasil. Juliana Darini Teixeira, Diretora de Ética e Compliance Global da Natura. Marisa Pérez, Head of Compliance and Privacy Americas da Nissan, aqui hoje representada por Rogéria. Alexandre da Cunha Serpa, Diretor de Operações Internacionais de Compliance da ABB Brasil. E agora vamos conhecer os executivos mais admirados de compliance do setor de serviços. Esse setor também elegeu uma turma grande e está dividido em 2 blocos. E os executivos eleitos são Kátia Autori, Managing Director do Banco Goldman Sachs. Rafael Mendes Gomes, eleito enquanto atuava como Chief Risk and Compliance Officer da Novo Noa, hoje aqui representado por Patrícia Bove Gomes. Flávia Neves Tomaghini, Diretora Jurídica, Compliance e ESG da AEC Centro de Contatos. José Guimarães, Compliance Officer da Coesa Engenharia. Denise Iwakura, Field Compliance Officer, Compliance Director Brasil da SAP, hoje aqui representada por Gustavo Biaglioli. Alex de Souza Medeiros, Diretor de GRC e Privacidade da MRV Engenharia e Participações. Eduardo Steiner, Diretor de Compliance e Auditoria Interna da Andrade Gutierrez. Aline Faria Santos Rabelo Azevedo, Gerente de Governança, Riscos e Compliance do Grupo SADA. E para fazer a entrega dos troféus aos executivos do segundo grupo, dos executivos eleitos entre o 7º e 1º lugares, chama ao palco Daniel Perrelli Lança, Diretor Jurídico e de Compliance da Gasmig. Ana Paula Carracedo, Diretora Executiva do Grupo AGEA, hoje aqui representada por Hércules Silva. Gustavo Biagioli, Chief Compliance Officer e Legal Director do Trent Rossi Watanabe. Beatriz Jimenez Costa, eleita enquanto atuava como Head de Compliance da Rosbet. Márcia Muniz, Diretora Jurídica Senior Compliance e DPO Latam and Canada da Cisco do Brasil. Daniel Sibili, Vice President of Compliance for Latin America da Oracle. Rogéria Jeremek, Global Chief Compliance Officer da Latam Airlines. Uma salva de palmas a eles, uma salva de palmas. E agora vamos conhecer os executivos mais admirados da categoria jurídica. Começando pelo setor de agroindústria. E os executivos são
Rodrigo Fiorese Calstadelli, diretor jurídico da Raizen. Sandra Silva, gerente jurídica da Cargill. Clauber de Souza, Chief Legal and Corporate Affairs Officer da Citrosuco. Paula Lima Monteiro, diretora jurídica América Latina da Corteva. AgriScience, hoje aqui representada por Carolina de Almeida. André Rizic, vice-presidente jurídico e compliance da Lavoro Agro. Gabriela Contivioto, gerente jurídica da Cargill. E para fazer a entrega dos troféus aos executivos do segundo bloco, chamo ao palco Juliane Almeida. E chamo ao palco os eleitos entre o 6º e 1º lugares. Começando por Fernando Zanetti, vice-presidente de Assuntos Jurídicos para a América do Sul da Bung Brasil, hoje aqui representado por Luciana Prado. Adriano Cláudio Pires Ribeiro, diretor jurídico de contencioso geral da JBS, hoje aqui representado por Juan Pablo da Lábrida. Morgana Braz de Siqueira Correia, diretora jurídica Privacidade e Compliance Latam da Seva Brasil. Maria Rita de Carvalho Drummond, vice-presidente jurídica da COSAN SA, hoje aqui representada por Felipe Malva Rossi. Valner Júnior, General Counsel and Tax Director da Suzano SA, hoje aqui representado por Maurício Vasconcelos. Érica Francis de Oliveira Ishida, Agri e Trending Latin Group Counsel da Cargill. E na categoria jurídico do setor de comércio, eu pediria a Alexandre Seco para fazer a entrega dos troféus para o 1º bloco. Chama ao palco os executivos mais admirados entre o 9º e 5º lugares. Começando por Sadiq Sarkis, eleito enquanto atuava como diretor jurídico e compliance officer DPO do Açaí Atacadista. Maria Inês Sec Bellini, diretora jurídica e compliance da Plurix. Fernanda Nocito Ferrari, diretora de gestão imobiliário da Carrefour Property. Rodrigo Santos, General Counsel do Grupo Habibis. Fábio Leone, diretor tributário, jurídico e compliance do Açaí Atacadista. E para fazer a entrega dos troféus aos mais admirados entre o 4º e o 1º lugares do setor de comércio, chamo ao palco Alexandre Raciscas. E começamos por José Aparecido dos Santos, diretor jurídico e tributos da Magazine Luiza. Ana Lúcia Zuliane Rea, Head of Legal do Atacadão. Rodrigo Calil Ribeiro, diretor jurídico e de compliance da Leroy Merlin. E agora vamos conhecer os executivos mais admirados jurídicos do setor de indústria. Para entregar os troféus aos eleitos entre o 20º e o 14º lugares, chama ao palco Silvana Coelho. E os executivos são Beatriz Veiga Carvalho, vice-presidente de mercados emergentes da Baxter Hospitalar. Luciano Decash, diretor jurídico de riscos e compliance da Copa Energia. Márcio de Lima Leite, vice-presidente jurídico e de relações institucionais da Stellantis, hoje aqui representado por Márcio Leone. Isabela Maciel de Sá, Latam South Legal Director da Abbott. Alfredo Santana, diretor jurídico e corporate compliance da Volvo do Brasil. Felipe Fortes, Legal Compliance and Data Privacy Director Brasil da Samsung.
Lisandra Lima, diretora jurídica e integridade corporativa da Eurofarma Laboratórios, representada por Mariana Pengendorf. E para entregar os troféus para o segundo bloco de mais admirados jurídicos da indústria, eu chamo ao palco Lígia Donatelli. E eleitos entre o 13º e o 7º lugares, chamo ao palco Ana Carolina Iapicchini Pescarmona, Legal Senior Executive Director Latinoamérica da Coty Brasil. Alexandre D'Ambrosio, eleito enquanto atuava como vice-presidente de assuntos jurídicos e corporativos da Vale. Eduardo Palincas, diretor jurídico e compliance da Hewlett Packard Enterprise. Rodrigo Exman, vice-presidente Legal and Corporate Affairs Latam Meditech do grupo Johnson & Johnson. Rita de Cássia Duarte, General Counsel Latam e Brasil da 3M do Brasil. Gustavo Begedorf, diretor jurídico América Latina Sul da PPG. Vanessa Esper Teles Lawyer, diretora jurídica e atual Novo Nesis. E para entregar os troféus para o terceiro bloco de mais admirados jurídicos da indústria, chamo ao palco Juliane Almeida. Eleitos entre o 6º e 1º lugares, convido Norma Mozic, gerente jurídica sênior da Pandurata Alimentos. Beatriz Barrinuevo, Senior Director Chief Counsel Brasil, Legal Integrity and Security da Mondelez Brasil. Ana Luísa Rovai Rios, diretora executiva de assuntos corporativos da Axé. Cláudia Antunes Lopes Trancoso, gerente jurídica e DPO da Britânia. Daniela Saboia de Albuquerque, diretora jurídica e de compliance Latam da Galtemar Brasil. Paula Scandiuzzi Biscuit, diretora jurídica e compliance DPO da Valeu Sistemas Automotivos. E agora já vamos nos encaminhando para os finalmente da celebração. Vamos conhecer os mais admirados da categoria jurídico do setor de serviços. Aqui teremos também 3 blocos de mais admirados. Para entregar os troféus do primeiro bloco, chamo ao palco Aline Fraga. Uma salva de palmas a ela. E vamos conhecer os eleitos entre 21º e 17º lugares. Gabriela Cristina Slaganauf, gerente jurídica, governança corporativa e compliance da Triunfo Transbrasiliana. Uma salva de palmas. José Silva Sobral Neto, diretor jurídico, compliance e DPO da Equatorial Energia. Luciana Nunes Freire Kurtz, assessora jurídica da Ciesp. Maria Alicia Lima Peralta, diretora executiva jurídica da Sabesp. Hoje aqui representada por Natália Pires. Márcia Bonilha Novo, diretora jurídica e compliance officer da Cetim Incorporadora. Humberto Chiesi Filho, Legal Director of Litigation do Nubank Brasil. Ricardo Lagreca Siqueira, Legal Corporate Senior Director Latinoamérica do Mercado Livre. E Felipe Barbosa da Silveira e Silva, Superintendente Geral do Banco Safra. E para entregar os troféus aos mais admirados do segundo bloco de jurídicos do setor de serviços, chamo ao palco Alexandre Seco. E eleitos entre o 16º e 9º lugares,
Os executivos são Karina Mezawak, diretora jurídica do Grupo Vamos. Juana Melo Pimentel, diretora jurídica geral, Compliance, Proteção de Dados e ESG, Latam do Grupo SmartFit. Tilê Albano Vieira das Neves, diretora jurídica da Power China. Ana Cláudia Rebelo, diretora jurídica da Enel Distribuição São Paulo. Dante Perim Jorge de Araújo, diretor jurídico América Latina da IBM Brasil. Rafaela de Carvalho Curti, diretora estatutária jurídico Governança, Compliance, Riscos e Sustentabilidade da Cirela Brasil Health, hoje aqui representada por Marcela Bock. E para encerrar as entregas de troféus da 11ª edição dos executivos mais admirados, chama ao palco Silvana Coelho. E vamos agora conhecê-los. Começando por Paula Paulose Vilar, assessora jurídica do Aeroportos Brasil Viracopos. André Galhardo, diretor corporativo da Triunfo, hoje aqui representado por Giovana Seabra. Adriana Laporta Cardinale Straube, diretora jurídica do Mercado Livre. Ana Carolina Medina, diretora jurídica e fundiária da CTG Brasil. Guilherme Freitas, diretor jurídico da MRV Engenharia e Participações. Amira Chamas, diretora jurídica e compliance da Tegma Gestão Logística. Yanda Lopes, diretora jurídica da Uber Brasil, hoje aqui representada por Tatiana Tossati. E Josier Jardim, diretora jurídica da Amazon Brasil. Em nome de todo o time da análise, agradecemos a presença de todos vocês e aguardamos vocês no ano que vem. Que vocês tenham uma ótima tarde e um excelente final de semana. Sextou, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.